Fala pessoal, estamos mais aqui no podcast dos. Hoje que a gente vai fazer um debate com o Pedro Brandão, mais conhecido como Brando para os últimos. Fala aí, Pedro. Olá, eu sou o Preto. E com o Lobotomia. Qual o seu arroba do Twitter, Lobotomia? O meu arroba no Twitter é esquizoortobro. Eu acho que o Gaspar ele vai deixar aí no comentário Vou deixar, o vou arroba deixar. do meu Twitter. Então. Hoje vai ser um debate que eu acho que é mais safe, mas também é um debate muito aleatório e randômico, porque são duas pessoas com opiniões que não têm relação nenhuma, não são nem opostas, nem iguais, nem. Vamos ver só o que vai ser esse debate. Primeiro, para dar um background, qual é a religião que vocês têm? Eu sou da Macumba, Umbanda. E você, Eu sou ortodoxo, eu sou cristão ortodoxo. ortodoxo, ex-pagão, para deixar claro. Ele é Ex-pagão, ex-pagão. assim. Ex-pagão. Redimiu e foi para Deus, pro lado de Deus. Na verdade, eu falei que eu sou da Macumba só pra contrariar mesmo, porque eu não tenho uma religião específica. Acredito em várias coisas de várias religiões. Quero ver tu acreditar no shintoísmo, ô seu merda. Eu acredito no Eu odinismo. sou conhecido como Newman do catolicismo, Newman da ortodoxia. Caralho. O Nilma do ortodoxismo. Porra, que ofensa. Viu Deus na padaria? Tá, a primeira pergunta, assim, uma coisa interessante assim, de falar. De onde você é, Lobotomia? Onde você mora atualmente? Então, meu background ele é europeu, né? Eu moro na Itália. Minha família, por parte de mãe, né? Ela vem da Croácia e da Sérvia. Inclusive, eu tenho uma família no Brasil, do Sul. E a parte de mãe, ela é ortodoxa armênia. A parte do meu pai, que é italiana, é católica romana. Então são vários povos, assim, mais predominantemente vindos da Europa e atualmente você mora na Itália. Isso que, Sim, eu moro na basicamente. Itália. Assim, eu diria que não predominantemente, mas assim, meu pai e minha mãe, inclusive, eles são europeus, eles falam a língua. Uhum. Sim, minha família é europeia, assim, de forma geral. E você fala italiano, né? Falo italiano. Tá, qualquer dia a gente faz um debate em italiano no Esperança Pode Nerd. ser. O que vocês acham da imigração que está tendo de imigrantes vindo da África ou do Oriente Médio para a Europa? Primeiro fala você, Pedro. Cara, Uhum. assim, eu não vejo muita coisa sobre isso, entendeu? Mas eu acho que depende muito do contexto, assim. Tipo, se for refugiado de guerra ou de um país, tipo, ditaduras, caralho, pra mim, eu super apoio países abrirem suas fronteiras para refugiados. Mas agora, imigrante só porque quer, cara, eu acho que devia ter uma regulamentação. Uhum. Não que deveria proibir, mas que deveria ser regulamentado. Uhum. E o que tu acha, Lobotomia? Eu acho que o problema de você deixar os imigrantes virem aqui é quando você não regula quem pode vir aqui. Tem um caso de guerra, sabe? Porque, pensa comigo, o pessoal da Ucrânia, né, que tá vindo aqui pra Itália, eles são mulheres, cara. Eu nunca vi um homem da Ucrânia que tava vindo aqui como refugiado. Era sempre uma mulher e uma criança que deixava o marido na guerra e vinha aqui encontrar uma vida, né? Encontrar uma vida nova para fugir da guerra. E isso eu aprovo. E eu aprovo completamente a vinda de ucranianos para cá. Agora, o povo africano, cara, infelizmente, quando eles vêm para cá, por um âmbito deles não conseguirem se adaptar à cultura europeia, eles acabam fazendo merda, né? A gente vê isso no caso da Irlanda, da França e da própria Itália, que os negão estão se matando. Eles não conseguem ficar na Europa sem causar um crime, né? Sem conseguir se assemblar à cultura. Eles nunca vão se assemblar à nossa cultura. Eles sempre vão manter a própria. E a cultura africana, ela é uma cultura muito tribal, é uma cultura muito tribalista e violenta. Então ela não se encaixa bem com a cultura mais fechada e menos violenta da Europa. O que tu acha sobre isso, Pedro? Cara, é complicado, por causa que se você. Depende da parte da África, realmente a cultura é bem diferente. Mas, por exemplo, em áreas como a Nigéria, que tipo, tem cidades realmente grandes, a cultura de lá é uma cultura de cidade normal. Então, a maioria das pessoas que vão para a Europa, que é da África, são de países miseráveis, assim, na África. Então, eu acho que deveria
sim deixar entrar, mas com uma regulamentação e ajuda do governo para a pessoa não só vir e ficar, tá ligado? Por causa que, assim, não adianta uma pessoa que imigra da África, que é um país miserável, para a Europa e não ter porra nenhuma na Europa, né? A pessoa vai ficar fudida na merda e aí vai recorrer ao crime para sobreviver, Mano, entendeu? mas não é mas não cabe ao europeu, né, ao povo europeu a fornir fornir, né, coisas novas e melhores, até, às vezes, para um povo que vem de outros países, né? Porque a decisão deles de vir para a Europa é uma traição do valor nacional que eles têm. Eles traem a ideia de querer criar uma soberania. E você vê que, por exemplo, quando o branco ele esteve na Europa, na década de 60 e 70, né, na África do Sul, na Rodésia, até na Nigéria, ele criou umas cidades, ele criou tecnologias, ele fundou a economia, fez a economia avançar, e quando ele foi retirado, como nos 3 casos que eu dei, o país começou a declinar. Isso mostra claramente que o negro, no caso o africano, ele foi forçado a sair da cultura tribal, não lhe foi dado tempo de evoluir a uma cultura mais, como eu poderia dizer, mais baseada na criação de cidades e cidades-estados. Ele foi forçado a fazer isso pela Europa, e isso eu concordo que foi uma forçação pelo europeu, e não lhe foi dado aquele tempo necessário para ele compreender o que era a criação de uma nação, a criação de um Estado. Porém, né, por mais que ele não tenha essa capacidade, ele, como a gente vê hoje em dia, muitas pessoas estão virando pan-africanas, né, muitos africanos eles estão pegando a vertente do pan-africanismo, O que seria o e alguns eles estão panafricanismo? ficando. O pan-africanismo ele é que nem o pan-eslavismo. Eles querem uma união, né, nacionalista dos povos da África. Você vê isso no Quênia, você viu isso na Etiópia, né? E não é à toa que esses, assim, a Etiópia, o Quênia, são os países que estão saindo da pobreza atualmente, que estão virando economias fortes na África, tirando a África do Norte. E aí o que acontece? Esses imigrantes eles estão se negando de participar dessa expansão africana, que eventualmente irá solucionar o problema da imigração. Outra coisa, a cultura europeia é para os europeus. Não existe assimilação forçada de africanos e de outros grupos étnicos que não Cara, dividam a cultura europeia com a Europa. Um eu brasileiro acho. ele pode fazer parte. Perdão, pode falar. Fala, pode continuar, pode continuar. Um brasileiro do Sul, por exemplo, como é o caso de alguns amigos que eu tenho aqui, né, de Curitiba, de Santa Catarina, ou até de Porto Alegre, a diferença que faz é que eles são, sim, criados num contexto europeu lá. Eles sabem o que é uma cultura europeia e eles conseguem se assemblar à cultura daqui, que é uma cultura muito mais fechada quando comparada do Brasil. O povo aqui é muito mais fechado. Sim. Eu acho que essa parada desse negócio de salvação, eu acho que é muito um negócio que vem desde a época das colonizações e desde a época da escravidão, porque eu acho que o povo europeu, não em geral, né, eu não vou generalizar o europeu, mas muitos europeus têm essa visão de salvador, como se ele fosse o branco salvador que ia salvar os africanos da pobreza. E, cara, isso é uma coisa que vem desde da colonização, desde o século, porra, 14, tá ligado? Com a escravidão. Que é um negócio até um pouquinho nocivo, se você for parar pra pensar, por causa que isso acaba, meio que eles acabam achando, né, que por eles serem os salvadores, e eles vão salvar os africanos da miséria, eles acabam meio que negando que esse povo tem outra cultura e outro jeito de pensar, né? Outra forma de agir. E fica dá merda no final, é isso que eu quero dizer. Desculpa se eu não Não, tô sim, eu sabendo falar muito concordo. sobre isso, Não, porque eu não tô relaxa, ligado relaxa. com paradas de Mas eu imigração. concordo, eu concordo contigo nisso. Eu concordo que sempre que o branco ele tentou mudar o jeito que o negro age, no caso da África, terminou que os negão começou a se matar. O que está acontecendo agora na África do Sul. Os negão estão se matando entre eles. Mas por que eles fazem isso? Porque o branco ele tentou interferir na forma que o negão lidava com a cultura. O branco ele tentou falar, não, a gente europeu, que primeiro o europeu ele não se encaixa na cultura africana. A supremacia europeia é só na Europa. A supremacia branca é só na Europa. Né? A supremacia cultural branca, no caso, é só na Europa. Sim, Na África do Sul, eles não têm essa supremacia. Os boérios, eles não têm essa supremacia
racial que eles têm na Europa, né? Portanto, quando eles tentaram impor a própria cultura, né, acima dos africanos, eles tentaram, querendo ou não, dar uma ideia de potência econômica para a África, deu merda, os negão começaram a se matar. Primeiro eles matavam os brancos, né, ainda estão matando, e começaram a se matar agora. Um mata o outro por causa de disputa política, Sim. disputa tribal, religiosa. Ou seja, não tem como a gente, europeu, tendo esse título de não tribais e talvez, assim, em um certo modo, culturalmente mais movidos pela razão e menos pela ação, a gente não tem esse título de ir lá interromper a cultura africana. Portanto, eu acho que o africano ele tem que ficar longe da Europa, mas o europeu tem que ficar longe da África. Cada um tem que ficar no seu lugar. O europeu, todavia, assim como o africano, um africano ele pode nascer no Brasil e ele continuar sendo africano. Um europeu pode nascer no Brasil e continuar sendo europeu. Ou seja, se um cara nasce branco, loiro, do olho azul, e vamos dizer que ele é 90 para 80% europeu, com herança europeia, ele tem total direito de vir para a Europa, se ele cresce num contexto cultural, ou até um pardo, por exemplo, se ele cresce num contexto cultural, né, onde ele sabe o que é a cultura europeia, ele sabe como a cultura europeia funciona, né, ele tem total direito de vir para a Europa. Agora, esse cara ele tem que ser tipo criado numa colônia, ou criado no sul, ou criado em algum lugar do mundo, ou do Brasil nesse caso, onde seja demonstrado a ele o que significa ser europeu, de certo modo. Mas aí como que saberia que esse cara sabe ser europeu? Cara, Pelo meio de suas ações. são culturas totalmente diferentes. Eu acho que, inclusive, essa parada que você falou de tentar impor a cultura é verdade, por causa que muitos europeus têm essa visão de que a cultura deles é superior e por isso vai impor essa cultura para outros povos tentarem seguir essa mesma risca, né? Essa mesma visão. Só que são povos totalmente diferentes. E quando você tenta impor uma cultura a outro povo, dá merda no final, né? Sempre. Isso se repete na história, assim. Bom, mas no caso, tipo, se você parar pra pensar, um contraponto para isso é no caso dos indígenas, que muitos deles se reconheceram e aderiram à cultura portuguesa. Cara, mas é que a questão é que os indígenas Sim. foram meio que massacrados pelos Não, portugueses. mas Não. pensa assim. Anos. Mas Pedro, calma olha que só. agora vai virar botequim. Isso daqui vai virar botequim, calma. Eu tava falando aqui. Os indígenas, eles foram salvos, na minha visão, porque os indígenas sozinhos eles não conseguiriam formar uma sociedade complexa que nem a sociedade brasileira é. A gente sabe disso porque, cara, esse papo de os portugueses destruíram o Brasil, não existe. O Brasil ele ficou sozinho por 2.000, 3.000 anos, sem a intervenção do português, sem a intervenção do europeu. Ele não saiu do período tribal. Em nenhum momento o Brasil saiu do período tribal. O Brasil ele continua sendo tribalista e foi graças à chegada do europeu que o tribalismo morreu e foi instaurada uma civilização baseada em valores europeus. Por exemplo, quando uma vez me perguntaram o que você acha de um europeu casar com uma parda, por exemplo, um pardo casar com uma europeia, cara. Vamos dizer que eu já fui racialista, hoje em dia eu não sou. Eu penso que é o seguinte, se eles dividem uma cultura igual, ou seja, o pardo cresceu como colono, o pardo ele cresceu no interior do sul, trabalhando como colono, ele sabe que é a cultura europeia, ele sabe como agir feito um alemão, vamos dizer, ou feito um italiano, e aí ele casa com uma italiana, ou um italiano casa com a parda, sabe? Que cresceu no interior. É uma colona parda. Mano, eles estão no direito deles fazer isso. Porque aquela parda e aquele pardo, eles sabem como se comportar na Europa. Eles sabem como fazer parte da cultura europeia. E querendo ou não, a nível cultural, não racial, cultural, eles são europeus. Agora, você pegar um branco de Florianópolis, por exemplo, que é uma cidade bem degenerada hoje em dia, e você fala pra ele, cara, ó, a gente vai deixar você ir pra Itália, e manda ele pra Portugal, ou você diz, a gente vai deixar você ir pra Itália, ou você manda ele pra Portugal, cara, em ambos os contextos, ele vai agir feito um brasileiro médio. Ele vai ficar colocando funkzão alto, ele vai ficar colocando música alta, vai ficar dançando no metrô, ele vai ficar fazendo merda, porque o brasileiro capitalista, né, o brasileiro de capital, o cara que mora na capital, ele só sabe aquela realidade muitas vezes, sabe? É muito difícil você encontrar um cara da capital que não age daquele jeito, sabe? O cara da Cara, capital ele tende a ser mais barulhento, mais degeneradão. Cara, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que justamente essa é a graça da humanidade, sabe? Tipo, você conhecer culturas novas. Tipo,
Só o fato de você estar conhecendo alguém de outra cultura e você se dar bem com aquela pessoa já demonstra que o ser humano é um ser social, sabe? Você acaba aprendendo muito com a outra cultura e a outra pessoa pode aprender muito com a sua cultura se esse choque de cultura acontecer, sabe? Sim, mas aí a gente tem que medir o que é esse choque de cultura. Porque, pensa comigo, o choque de cultura, ele pode ocorrer quando você entra em contato com a cultura e você não combina a sua cultura com a dela. Você só fala com um cara de outra cultura. Isso não tem nada de errado. Você trocar uma ideia com um cara, por exemplo, eu sou italiano e eu troco ideia com um cara da Islândia, é uma cultura diferente, sabe? Mas, de qualquer forma, eu não tô lá indo lá e transformando a cultura da Islândia na cultura italiana. Ou eu não tô indo pro Brasil e transformando a cultura do Sul em cultura italiana completamente. Eu não tô fazendo isso. O problema nasce quando você começa a forçar uma cultura sobre outra, onde, por naturalidade, né, por uma vertente natural humana, outra cultura reinava. Por exemplo, na Itália, reina a cultura italiana, com as suas subculturas e subderivações. O africano, ele não pode vir aqui e querer instaurar a própria cultura. O africano, ele não pode ser assemblado à cultura italiana, porque ele nunca vai conseguir entender a cultura italiana. É tipo um italiano tentar entrar numa tribo ou na sociedade africana. Por mais que ele fique lá por gerações e gerações e gerações, ele nunca vai se assemblar à cultura italiana. E você vê isso hoje em dia. Você tem a nova geração, né, dos marroquinos e africanos, que hoje moram na Itália, eles não conseguem se assemblar. Eles trazem a própria cultura, a forma de agir, a própria mentalidade no mundo europeu. E isso é um problema muito grande, porque você vê que até eles chegam até a deturbar o que é a cristianidade europeia. Ou, perdão, não a cristianidade europeia, a cristianidade de forma geral. Ou seja, o africano da Etiópia, que ele é copto, ele vem para o leste europeu, e não que tenha muito africano no leste europeu, mas ele vem, né? E ele começa a falar que a igreja ortodoxa não existe e ele começa a construir uma igreja copta para outro pessoal, para outro negão que vem da Etiópia e ir lá e rezar. E ele tenta forçar as pessoas que estão em volta dele a seguir a igreja copta, porque eles fazem isso. Eles tentam forçar você a seguir o que eles acham que é certo quando você está no seu próprio país, né? E Sim. isso que é um problema, isso é um problema grande. E aí o que acontece? Os coptos, assim como eu acho que o pessoal que estuda, que tá ouvindo aí, que estuda cristianidade, sabe que o copto ele é nestoriano. Ele segue a ideia de que há duas naturezas em Cristo e que e que não existe apóstases. Só existem as duas naturezas e ponto. Não tem apóstases e não tem. Digamos que não tem o fato de Cristo ser literalmente a divindade em terra. Eles acreditam que Deus caiu na tentação do diabo. Eles são hereges, né? Os coptos e os nestorianos são hereges. E quando você tem um caso, nesse caso aqui, um herege vindo aqui e querendo mudar o que é, de fato, a, a verdadeira tradição cristã, a gente começa a ter esse impacto cultural, que, nesse caso, vai até além do impacto cultural somente na Europa. Cara, assim, tipo, o Estado é laico, entendeu? Se você não estiver atrapalhando a religião do amiguinho, não tem nada de errado você ter a sua própria, entendeu? A parada é você atrapalhar isso. Se, por exemplo, esse povo que é dessa religião que eu esqueci o nome, tiver seguindo a própria religião, mas não interferir na religião alheia, isso tá tudo bem, entendeu? Não tem problema. A parada é você querer forçar outra pessoa a ter a sua religião. Por exemplo, isso aconteceu no Brasil, sei lá, na época da escravidão, quando eles trouxeram os negros da África para cá. E aqui no Brasil eles tentaram forçar o cristianismo dos negros, sendo que os negros não acreditavam nisso, e por isso eles criaram a Umbanda, né, que é usar imagens da Igreja Católica para representar os santos. Acabou criando uma religião nova isso, né? Isso foi uma das poucas vezes que acabou criando uma religião nova. Mas o que eu tô falando cara, se você tiver uma religião e você não tiver interferido na religião do amiguinho, tá tudo ótimo, entendeu? O Estado é laico. Mas a partir do momento que acontece essa forçação de você tentar forçar uma pessoa, como você falou, essas pessoas tentarem forçar a religião delas a outras pessoas, aí que eu vejo o problema, entendeu? Mas você não concorda que, por exemplo, se você tem um 90%, como é no caso da Sérvia, onde 95% da população é ortodoxa, e o Estado é ortodoxo, você não acha que é errado você querer tentar estabelecer? E é uma pergunta isso. Você não acha errado você tentar estabelecer direito ao homossexual ou direito a outra religião, quando o povo claramente se opõe àquele direito daquela religião? Porque na Sérvia não existe, tipo, direito, não existe o crime de intolerância religiosa, por exemplo. Ou você falar que o cara ele é um islâmico e que ele não pode praticar atos islâmicos, né, rezas islâmicas na rua, você falar pra ele sair, cara, não é crime. Você expulsar ele da rua e não fazer ele rezar na frente de uma igreja, não é crime. Porque, repito, a terra europeia é uma terra sacra. Ela não é uma terra de Alá, ela é uma terra de Deus, né? Ela é uma terra de Cristo, não é a terra de Alá.
Se eles querem rezar para lá, eles podem ir para a Arábia. E na Arábia, e em zonas, especificamente do Médio Oriente, que também não são sacras. Porque não cabe ao islâmico, ao muçulmano, de rezar, por exemplo, em Jerusalém. Ou dele rezar como é que fala? Na Grécia, na Armênia. Porque todos esses lugares são lugares sacros. Não é à toa que na Armênia, que foi um dos primeiros países a se converter, né, à ortodoxia, na Armênia há uma perseguição das rezas islâmicas na rua. Eles são proibidos de rezar na rua. Por quê? Porque é uma afronta a Deus, é uma afronta a Cristo. E quando a população, em sua maioria, corretamente segue a verdade sendo essa palavra de Cristo, cabe à população de parar aquele que se opõe a isso, que se opõe à verdade. Ou seja, assim como Cristo, ele atacou com chibatadas aqueles que desrespeitaram um espaço sacro, e assim como São Nicolás, né, o bom velhinho, ele estapeou um herege, nós ortodoxos, que vivemos em uma terra sacra, temos o total direito de nos opor, né, à ação islâmica e à ação de outras religiões, não só islâmicas, mas a ação de outra religião, como até a macumba, ir lá e chutar macumba, ou pegar o cara que tá fazendo a reza islâmica na frente de uma catedral, ou até no meio da rua, pegar ele, levantar ele e mandar ele embora. Ou ele colocar música islâmica, você pegar ele lá e dar um chute na caixa de som. Você tá no seu direito de fazer isso. A terra é sacra. Assim, na minha visão, toda a terra é sacra, mas a gente tá falando aqui de lugares específicos. Mas você não acha que se a pessoa estiver fazendo isso sem atrapalhar a vida de ninguém, tipo, botar uma cumbinha dela lá na encruzilhada, sem atrapalhar a vida de ninguém, você acha que não chutar aquela macumba ou simplesmente discriminar a pessoa por ela ser de outra religião não seria uma forma de desrespeito ao que aquela pessoa acredita? Por causa que não tem nada de errado um ser humano acreditar em alguma coisa e você acreditar em outra. Mas a partir do momento que rola essa interferência de de vocês brigarem por isso, aí que tá o problema. Entendeu? Cada um no seu canto, cada um no seu quadrado. Se não tiver interferindo na vida de ninguém, Mas isso certo. não acontece. Isso, como é que fala? Isso é algo muito utópico, porque, primeiramente, que a macumba ela é uma conexão com o demônio, né? E quando você faz uma relação quando você tem essa relação que se conecta com o demônio, quando você faz uma reza, ou quando você, como eu disse, você tem uma relação pessoal com o demônio, você tem um problema, sabe? Quando o macumbeiro ele vai lá e coloca um franguinho pro santo dele ir lá e comer, não é o santo que tá indo lá pegar a porra do frango, é um demônio, é uma entidade demoníaca. Mas pra Então ele ele é deve o santo. Pra ele não, é o santo. mas não é. Logo, quando você tem uma Mas você presença de não é o cunho dono da satânico. verdade pra decidir se é o santo ou não, cara. De certa forma o Pedro tá certo. Não tem como, por mais que você esteja certo, eu não tô negando que você tá certo. Não tem como você ir lá e provar. Tem sim. Inclusive, porque essa questão da santeria, ela já foi respondida pela Igreja Católica e Ortodoxa, onde se diz mesmo que a santeria, ela não... Sim, mas não por um mediador. Ah, não, Um me- então então sem usar nenhuma figura sacra, vamos pela pura lógica. Se você tem que fazer uma oferenda, cara, a gente já parte da ideia que aquilo que você está servindo, aquilo que você quer buscar, não é algo de natureza boa, porque se ele fosse de natureza boa, isso logicamente, se ele fosse de uma natureza boa, você não teria que fazer um sacrifício em nome daquela coisa. Você não Não é tem um que fazer um sacrifício, sacrifício para. é uma garrafa de água, cara. Então, mas é um sacrifício de qualquer forma, é uma ação sacrificial. Quando você tem que entrar em contato com Deus, você não sacrifica algo, você não pega lá e dá um frango para Deus te ouvir. Você não vai dar um pão para Cristo te ouvir, sabe? Você não vai rezar um santo e você deixa um medalhão de ouro pro santo. Você não faz isso. Cara, a E é como eu parada é disse, que. quando a gente fala de um Fala. âmbito cristão, quando a gente fala de um âmbito cristão e de uma sociedade que é majoritariamente cristã, você ter aquela presença de cunho satânico na rua é algo que afeta não só a fé, como afeta a maneira em qual as pessoas vivem a vida. Porque uma presença de cunho satânico danifica a sua fé, danifica a sua crença, danifica a sua conexão com Cristo. Então eu sou totalmente da ideia que quando você tem uma macumba, quando você tem um santinho de santeria, quando você tem aqueles amuletos africanos e aqueles amuletos de esperança, né, da espiritual, religioso, a nível astrológico, você tem que pegar e quebrar, pegar e tirar, porque você tem que expulsar o demônio da sua rua, você não tem que ter o demônio na sua rua. Por Cara, isso mas que eu não... a questão da Umbanda é que os santos não são demônios. A parada é que os santos são seres, entidades não demoníacos
que estão na Terra para te auxiliar, entendeu? Essa é a questão da Umbanda. Você cria uma relação de amizade com esses seres. Não é uma questão de ser demoníaco ou não. Na Umbanda existe a reencarnação, por exemplo. Tipo, quando você morre, você reencarna. Os santos são seres que fizeram muita merda em vida. Eram pessoas que fizeram muita merda em vida e morreram e agora estão tentando melhorar espiritualmente para chegar num nível perto de Deus. Porque na Umbanda existe Deus, Deus existe na Umbanda. A Umbanda acredita em Deus. E para chegar nesse nível próximo a Deus, eles estão tentando pagar pelos pecados que eles cometeram em terra. Então, eles ajudam as pessoas que precisam. Então, na visão da Umbanda, santo não é demoníaco. E Sim, você, tipo, falar mas que isso é no geral isso é contraditório. demoníaco, isso é, tipo, ir contra Ma- a uma opinião, uma visão de uma pessoa, sabe? Mas isso como eu disse pra você, é contraditório, porque se você fala por definição que eles querem chegar perto de Deus, cara, eu vou te dizer uma coisa. A única pessoa que quis chegar perto de Deus e superar Deus foi Lúcifer. Não só isso, como quando você tem essa questão do santo incorporar, ou do santo precisar de uma oferenda, sabe? Ou do santo ele usar alguém mediante aquela pessoa pra dizer algo, cara, aquilo é uma ação demoníaca. Porque os santos católicos e ortodoxos, quando eles fazem seus milagres, eles não se materializam no corpo de uma pessoa. É por meio de uma reza, de uma conexão, de uma meditação que o santo faz com que o milagre ocorra. Ele é uma intermitência. Você reza para o santo e o santo reza para você, e as rezas daquele santo que está no céu são direcionadas a Deus. Deus Aí, e Cristo, quando eles têm que intervenir na sua vida, né, quando a Virgem Maria intervém na sua vida, ela não entra no seu corpo e fala, não, agora eu virei a Virgem Maria, não. O que não, mas acontece é é tudo que que o isso, e santo perdão, também. isso não é isso não é nível, não necessariamente a nível cristão, cara. Vamos falar a nível teológico e metafísico. Tudo aquilo que tem uma necessidade, sabe? Que na base fez uma necessidade, perdão, que a base tem a necessidade de se redimir, cara, é algo maligno. Porque, acredite em mim, tudo que busca a redenção após a morte, não, e por N razões, não buscou a redenção em vida, ele é maligno. Por que ele é maligno? Porque você vai falar, mas você tem São Cipriano, que ele é um santo cristão. São Cipriano é um santo cristão. Só que São Cipriano, na lógica cristã, né, na história cristã, na verdadeira história dele, ele negou o esoterismo. Ele abandonou o esoterismo, ele queimou o esoterismo e ele se voltou a Deus. Ele buscou a redenção de Deus, ele buscou a santidade de Deus. O São Cipriano da Umbanda, né, do cristerismo, ele não é um indivíduo que buscou a Deus. Ele não é um indivíduo, ele se manteve como bruxo na história da Umbanda. E depois, só quando ele morreu, que ele foi buscar Deus. Ou seja, você tá não só alterando uma história legítima, porque a história de São Cipriano, quanto santo e quanto a história dele se voltar a Deus e realmente se registrar numa igreja cristã, existem provas que São Cipriano de fato se verificou que São Cipriano de fato virou cristão, sabe? Até porque tem Sim, infinitas escrituras onde ele de fato abandona e de fato onde ele se converte, a conversão de São Cipriano, etc. A questão é, aquela figura na Umbanda que se diz São Cipriano não é São Cipriano. Aquela figura que se diz São Jorge na Umbanda não é São Jorge. é Por porque quê? nunca foi, cara. Eles só usaram Exa- essas imagens por causa que os brancos europeus não deixavam eles praticarem a própria cultura. Esses santos Mas, da Umbanda nunca foram os mesmos santos hum, da Igreja Católica, cara. Eles só têm a mesma mas, a, imagem mas a porque Umbanda, não mas deixavam. a Umbanda, então, mas a Umbanda, eu vou te dizer uma coisa engraçada, cara. A Umbanda nasceu bem depois essa ideia da Wicca, né? Que da Wicca e da Umbanda, que eles são religiões antigas, é mentira, porque o cristerismo ele nasceu em 1800, cara. A Então, mas Umbanda nasceu, exatamente. a Umbanda nasceu em 1950. Mas eu não E tô já naquela falando que não época. foi isso não, cara. Mas foi isso mesmo. O que aconteceu é que os negros da África vieram pro Brasil, entendeu? E eles não podiam praticar a própria religião que existia na África, entendeu? Que era um pouco diferente do que a gente tem hoje em dia da Umbanda. Então, naquela época, foi se criado uma forma de adorar os santos com imagens da Igreja Católica pro dono do escravo não chicotear eles, entendeu? Nunca foi a mesma coisa. Os santos não são os mesmos santos da Igreja Católica, entendeu? Então, mas, Por sim, exemplo, mas como a gente um pode dos verificar isso, orixás, cara? Oxalá, não é Jesus Cristo, cara, mas ele tem a imagem de Jesus por causa que o cara chicoteava o preto aí Beleza, mas porque beleza, adorava beleza, mas Oxalá. assim, beleza, mas eu repito, primeiro, Oxalá, esse termo ele não nasceu na época da escravidão. De qualquer forma.
Não que a gente tenha que entrar em um debate histórico agora. A gente tá falando de teologia. O bandismo, cara, ele, por definição, ele é pecaminoso, cara. Ele é herege. Não é porque ele tá usando, tipo assim, se ele está usando, isso é muito simples, cara. Estuda depois sobre demonologia, se for interesse seu estudar esoterismo. Se a gente for olhar o bandismo de um ponto de vista esotérico, como alguém que estuda esoterismo, demonologia, etc., todo demônio, né, toda entidade maligna, ela se transveste de uma entidade benigna. Então, se a gente for falar desse âmbito esotérico que existe sim no bandismo, de fato, cara, o orixá, assim como o São Jorge da Umbanda, ele é um demônio, ele é uma entidade maligna, ele é uma entidade que te causa o mal. Por que ele precisa de oferenda? Porque uma entidade maligna nunca vai exercer o bem sem uma necessidade de oferenda. Você vai oferecer aquilo, assim como você oferece sua alma ao demônio, assim como você oferece um cabrito morto a outros demônios, assim como foi oferecido a Asmodeus, as virgens mortas, porque tudo que é maligno requer uma doação, um sacrifício. Não necessariamente de sangue, mas algo que apazigue e que leve aquela entidade maligna te dar algo em troca. Não é à Que toa, leva a cara, pessoa ao pecado, porque o objetivo de todo demônio é levar a pessoa a pecar. Exatamente, porque pega o rito da Umbanda, cara. A Umbanda, eles vivem no prazer, cara. Você vai num terreno de macumba e o cara lá tá fumando um cachimbo da paz no meio do rito, que é algo que estimula sua dopamina, algo que é pecaminoso. Você usar Mas droga é você tá vendo pecaminoso. isso por uma visão cristã, cara. Tipo, a Umbanda é outra coisa, entendeu? Se você ficar vendo as coisas pela visão cristã, óbvio que todas as outras religiões vão ser demoníacas. Mas aí, se você Não, vê mas pela visão de outras religiões, cara, não é, entendeu? Tipo, se você ficar vendo tudo por uma visão cristã, óbvio que vai ser satânico, entendeu? Mas agora, se você pega um cara daquela religião, óbvio que pra ele não vai ser satânico, porque ele não acredita no cristianismo, entendeu? Tipo, você não pode falar pra pessoa que ela tá fazendo algo satânico se ela não acredita no diabo. mas é exatamente o que eu disse pra você, ô Brando. Eu tava falando, agora eu deixei um pouco de lado essa questão cristã, eu tava falando de um ponto de vista esotérico. Quando a gente fala de esoterismo, né, ou até de ocultismo, né, de teoria oculta, conhecimento oculto, cara, é definido, cara, por definição, algo maligno é sempre algo que requer uma doação, é algo que requer um sacrifício. E o bandismo ele é considerado em prática, assim, uma religião esotérica, porque ele utiliza fatos e métodos que são considerados conhecimentos ocultos. Ou seja, toda essa questão do bandismo, é muito engraçado falar o bandismo esotérico, mas é algo que eu vou dizer. O bandismo, ele é esotérico, cara. Toda essa questão do bandismo esotérico, ela nasce porque é uma correlação com algo maligno. A relação que um indivíduo tem com Lúcifer, sabe, de fazer uma doação, um pacto com Lúcifer, é esotérico, porque é um conhecimento oculto. Não no sentido mais profundo do que esoterismo é para algumas pessoas, mas no sentido literal do que esoterismo é, cara. Aquela pessoa que vende alma para Lúcifer, por exemplo, ou que vende alma para qualquer outra entidade maligna, Lilith, o que for, ele está praticando um tipo de esoterismo. O Banda, que tá matando frango e deixando o frango de cabeça para baixo, Isso não é Umbanda, pra, não. Isso não é Umbanda, não. Isso é Candomblé, é diferente. enfim, perdão. O cara da Ubanda ou do Candomblé que tá fazendo oferenda, cara, pra um santo ou pra alguma entidade, cara, ele tá oferecendo algo pra uma entidade maligna. Vamos tirar o termo santo. Ele tá dando algo pra uma entidade, pra uma entidade boa. Não é à toa que tem entidade que você não pode nem falar o nome, cara. Eu não posso falar o nome de uma entidade, cara. Já entrega que a entidade é ruim, cara. Não, isso é, Eu tava. candomblé, cara, é por causa que essas religiões africanas têm tipos, entendeu? Não é uma coisa Uhum. só. Por exemplo, a Umbanda. Mas no caso o argumento dele não muda. Por mais que seja religião diferente, o argumento dele não muda. Como que pode ser uma religião boa? Isso você entendeu. O argumento dele foi: com a religião boa, você não pode falar o nome da entidade. Isso ele Não, disse mas em geral. exatamente. Mas tipo, você fala o nome de Lúcifer, diabo, gente que não gosta porque atrai energia negativa, né? Mas isso é coisa de evangélico, cara. Mas quem faz isso é evangélico. É exatamente, isso é Mas o evangélico não é diferente. cristão, mas o evangélico não é cristão. O protestantismo Mas, não é cristão. não, mas é Black exatamente. Black Blue. Não existe Lúcifer, não existe diabo, não existe coisa, entendeu? Então, tipo, pra ele, não tá fazendo nada demais, cara. Não é questão de ser esotérico, não. É questão de religiões diferentes. Tipo, o cara que, pô, ele tá na. Vou pegar uma religião africana aqui no Brasil que é tipo, bem sinistro que rola lá. Gosto de Umbanda. Porra, os caras matavam
cara vai estar frango, bota no encruzilhado, os caras, porra, bota pros outros novela preta, bruxaria, Pedro, caralho. Pedro, Pedro. Tá bugando. Tá meio bugando. Tá melhor? Não, tá Tá dando travada. tá travado Alô? por internet. Oi. Fala aí. Melhor? Fala pra você. Tá, Melhor? você tava falando tá falando da Kimbanda. Tá, vamos pegar uma visão africana sinistra que rola lá dentro, que eu acho meio bizarro. Kimba, os caras mataram, botam na encruzilhada, eles botam pros outros novela preta pra fazer bruxaria. Beleza, eu acho isso sinistro, tá? Tipo, eu acho isso meio bizarro. Mas a questão é que pra banda, o cara que faz banda, ele tá fazendo nada de errado, porque pra ele não existe o diabo. E não existe coisas satânicas. Por causa Mas, do mano, eu acho que a minha opinião é que eu era assim parcial, mas não tô totalmente do lado do lobotomia. Mas a minha opinião é que uma religião que você tem tipo a opção, não sei dizer, que você pode, através dela, fazer mal pra alguém, que essa religião mais africana, eu acho que a maioria tem, você pode fazer mal, não, banda assim não pode. Não, mas nem candomblé, só não é Kimba. Não, mas eu vou dizer uma coisa, calma. Mas assim, o na Kimbanda, ou até na do Candomblé, ou o que for, cara, tem a reza contra o seu inimigo, cara. Isso existe na reza não, tem a oferta contra o seu inimigo. Acontece, existe na toda a religião de espírito, né? Kimbanda, tudo isso aí tem a reza contra o seu inimigo. Mas é que eu vou te contar a história do meu pessoal, cara. Eu sou ortodoxo. Tem um cara na cidade de Mônaco, é brasileiro, né? Kimbanda. Por isso que eu tô familiar com Kimbanda. E uma vez ele fazendo Kimbanda, eu peguei um chutão na dele fazendo Kimbanda. Eu olhei pra cara dele e falei, eu te desafio a fazer sua magia negra afetar. E eu falei pra ele, cara, a única verdade pra mim, o único que tá do meu lado é Cristo, não é seus espíritos. O cara fez eu dei meu nome pra ele, ele fez lá um vídeo aqui, o meu nome, não aconteceu nada, sabe por quê? Porque ao meu lado, eu tenho só uma única coisa, que é Cristo Rei. E tendo Cristo ao meu lado, isso não é pra que não te afeta se você tá do lado de Cristo. Tendo Cristo ao seu lado, cara, nada de oculto pode estar. Isso mostra, na minha visão como cristão, que Cristo está na nossa vida. Cristo nos protege desse tipo de identidade maligna. A entidade maligna, quando ela veio contra mim, né, quando a entidade do Kimbanda, demoníaca, veio contra mim, eu tenho um altar aqui, dentro do meu quarto. Um altar ortodoxo. Quando ela veio contra mim, e ela sentiu a presença de Cristo aqui comigo, cara, ela foi embora. Ela se sentiu temida, porque Cristo é aquele que reina. Em terra, Cristo é aquele que aqui está conosco, sabe? Cristo é aquele que luta contra os demônios, é aquele que luta contra o espírito maligno da Kimbanda, que luta contra o espírito maligno da Macumba de forma geral. Por isso que, tipo assim, quando o macumbeiro vai lá e faz uma macumba contra o próprio inimigo, às vezes não funciona. Porque o inimigo desse cara pode ser que seja que o inimigo do cara seja um filho da puta, sabe? E que de fato vai afetar ele, porque ele não tem Cristo ao lado dele. Mas pode ser que o inimigo desse cara seja um mano super de boa que tem Cristo ao lado dele, que vai pra igreja, que carrega um pingente com ele, que carrega a palavra de Cristo com ele. E aí não afeta. Porque Cristo ele impede que essa figura maligna infranja na vida de um indivíduo que tem ele ao seu lado. Agora, tenta fazer a mesma coisa sendo muçulmano. Tenta chegar num cara da Kimbanda e falar, eu tenho Allah ao meu lado, coloca meu nome aí. Tu vai tomar no cu. Porque Allah, ele não é o verdadeiro Deus, cara. A capacidade espiritual que você tem que ter para se conectar com Allah é fraca. É fraca. Para você entrar em conexão e ter aquela conexão com Deus, você precisa de muita coisa. Você tem que fazer um caminho espiritual imenso para você sentir a conexão com Deus factualmente, sabe? Por isso que a Kimbanda, na minha opinião, não é uma religião, e sim um pacto que você faz, cara. É um pacto demoníaco, na minha visão. A Kimbanda, a Macumba, de forma geral, é um pacto demoníaco que tá lá. Você faz um pacto demoníaco e é isso, sabe? Mas a Kimbanda é literalmente isso, eles acreditam no mal, cara. É tipo, exatamente o que você falou. É só pra acreditar, entendeu? No que você falou agora. É isso. Pera, Pedro. Você acha, então, que a Kimbanda, eles mesmo acreditando que é do mal, você acha que a Kimbanda, ou os luciferianos, satanistas que acreditam que fazem o mal, esse tipo de coisa, devia ser permitido? Cara, eu nem acredito nessas porra, eu sou espírita. Sim, mas você acha. Sim. Mas você acha que a Kimbanda devia ser permitida com eles. Falando se eu fosse, que não sei quem te faz o mal. Você acha que eles vão ser permitidos? É, exatamente. Se você é cristão e você não acredita nisso, por que você teria medo, entendeu? Só pra eles que tem algum efeito. Então, acho que sim.
Não, Se tivesse não, mas permitido. é. Não, não, porque é como eu disse antes, cara, é uma questão de entidade demoníaca, cara. A presença de uma entidade satânica ainda ela afeta, porque não é qualquer um que anda por aí que tem a capacidade de se proteger dessa entidade maligna. Eu não sou nenhum santo, eu sou um pecador como você, como o Gaspar, como a namorada do Gaspar que tá aí na cal agora. Todos nós aqui somos pecadores, cara. E é inevitável que a gente concorde com isso, porque não existe. Só o santo. O santo, quando ele vira santo, ele deixa de ser pecador. Ali ele é a máxima expressão de pureza e santidade. Agora, nós aqui, nós não somos santos, nós somos pecadores. Porém, porém, querendo ou não, a gente tem eu pelo menos tenho uma convicção muito grande do que eu acredito. Eu tenho uma convicção muito grande de querer estar ao lado de Cristo em qualquer momento da minha vida e em qualquer situação da minha vida. Não é qualquer um que tem esse tipo de convicção, sabe? Não é toda pessoa do mundo que tem a mesma convicção que eu. Por mais que seja 95% cristã, a Sérvia seja 95% cristã, a presença de uma macumba, né, de um rito demoníaco ali, ele afeta, ele causa a presença, né, a movimentação de espíritos malignos. Eu acredito em espírito maligno, porque o espírito maligno ele existe na cristianidade. Os vários demônios existem. Todo cristão. Existe, Todo existe a cristão. demonologia cristã. Uhum. Todo cristão que é cristão de verdade acredita em demônio. Se você é cristão e não acredita em demônio, você não é cristão. Mas é que Exatamente, a porque questão tem a é que eu não sou demonologia cristã. cristão. Não, sim, eu não tô falando de você, Pedro. Tô falando de maneira Ma- tipo, se Mas, você. mas assim, ô Pedro, você já estudou, tipo, sobre isso? Sei lá, vamos Cara, citar algo bem eu básico já aqui. fiz a catequese. Quando era criança, eu era da igreja católica. Não, não, tá bom, mas você já pegou pra ler, tipo, São Tomás de Aquino ou São Agostinho? Meu avô tem um livro dos 72 Demônios de São Cipriano, eu sei. Então, o São Cipriano, tirando esse livro de demonologia que ele fez, cara, o São Cipriano ele tem um livro que ele fala de como ele abandonou, assim, não é ditamente propriamente escrito por ele. É uma coleção, uma coletânea de documentos onde se fala sobre a conversão de São Cipriano. São Cipriano ele detalha como a contemplação de Cristo, com a contemplação de Cristo ele desafiou o esoteísmo, porque Cristo ele ofereceu a solução a tudo. Quando Cristo chegou na vida de São Cipriano, todo o mal que estava em volta dele, todos aqueles espíritos malignos, cara, foram extinguidos. Aí eu te pergunto, cara, como uma única presença, uma única palavra, viva Cristo Rei, né, viva Cristo Rex, como uma única frase, né, uma única palavra, vamos definir assim, é capaz de espantar um espírito maligno? Como uma palavra consegue instaurar medo? Se tu vai agora num cara da Kimbanda e fala viva Cristo Rei na cara dele, o cu dele vai fechar. Porque ele sabe que o homem que vem dos céus é imparável. A Kimbanda não tem a força de parar Cristo, cara. E eu repito pra você, e eu te faço um desafio, cara. Antes de fazer isso, cara, busca fé, sabe? Tenta ir pra igreja, busca uma real fé em relação a Cristo, em relação a Deus. E depois você vai lá e desafia um cara da Kimbanda, você fala na cara dele, viva Cristo Rei. O cu dele Cara, vai fechar, cara. qualquer um que Porque, não seja. porque, Qualquer um que seja da Umbanda pode fazer isso, porque os santos da Umbanda te protegem contra Quimbanda, entendeu? É tipo, eu não Uhum. sou nem isso, eu não sou de Umbanda, eu não sou de Quimbanda, mas tipo, eu entendo que a Quimbanda é tipo uma vertente da Umbanda sobre magia negra. Qualquer pessoa da Umbanda que tenha, por exemplo, um santo, sei lá, o Xangô ao lado dela, vai conseguir se proteger, cara. Não é questão só de Cristo, por causa que, por exemplo, quando você fala que Cristo tá ao teu lado, o cara da Quimbanda entende que você tem um Oxalá ao seu lado, entendeu? Mas, tipo, não é cara, questão mas disso. Mas falar até, tipo, vamos falar de Umbanda ou de Candomblé, cara. Seja a Umbanda que o Candomblé, de qualquer forma, e eu falo isso porque eu já fui pra terreiro de Macumba, quando eu morava no Rio. Cara, me explicaram, seja no Candomblé que na Umbanda, cara, você pode fazer um ritual, eu vou definir como um ritual, que de qualquer forma pode afetar uma pessoa, um inimigo seu. Ou Porque seja, o cara existe do o Candomblé, karma. O karma importa, assim. Se você fizer coisas ruins, você vai atrair coisas ruins. sim, Isso é mas ensinado. sim, o que eu tô falando é, o cara da Candomblé que faz um ritual pra, por exemplo, um inimigo meu que é da Candomblé, ele vai lá e oferece uma garrafa de pinga para pro preto velho, por exemplo. Ele não pode E- fazer isso com essas entidades. A questão é que ele não, faz isso para é um entidades exemplo, cara. malignas. É como se Sim, é um você exemplo. fosse O cristão e fizesse tranca-rua, alguma tipo coisa pro assim, diabo. então vamos falar do tranca-rua, por exemplo. Ele pega lá e faz uma parada pro tranca-rua pra me fuder, tá ligado? E como é que fala? É... Aquilo ali, mano, não vai me afetar se eu tô com Cristo do meu lado. Ponto Sim, final, acabou inclusive, ali. se você não for afetado, o cara que fez isso vai ser afetado 1 milhão de vezes pior, por causa que é justamente isso. Quando ele faz essas coisas, na concepção deles, que eu não sou nessas coisas, né? Mas na concepção dele,
Se ele faz isso pra você, por exemplo, nossa, eu vou pedir pro santo que eu quero que o maluco lá fale a empresa dele e ele se foda no final. Cara, não é garantido, porque a pessoa pode ter uma proteção espiritual forte, e se você fizer isso, os santos vão fazer questão de fuder com você, por causa E que você karma acha isso existe. legal? E tu acha que isso é uma Exatamente. religião legal? Não, então, mas tirando isso, e você acha que essa prática, no caso, é uma prática Saudável? saudável, essa conexão maligna, né, com espíritos malignos que afetam você ou que afetam as pessoas que você quer afetar, né? Cara, se Você acha que isso é uma a prática, pessoa isso é não é uma prática adulta. positiva? Assim, positiva não é, mas se a pessoa quer fazer isso, quem sou eu pra impedir ela, entendeu? Não, Pedro, eu sei que então, eu mano, sei que eu sou um soldado, eu me vejo como um soldado de Cristo, né? Não como um templário, pelo amor de Deus. Eu não sou o cara que fala, não, eu sou um cruzado. Eu sou um cruzado, eu sou o Paulo Cogos, eu sou um cruzado. Não, eu me vejo. Ô Pedro, a gente tá aqui com um cara que literalmente fez as cruzadas. Ele literalmente cruzou a Europa para libertar a Terra Santa. Cara, eu sou, Não, entendeu? mas Se eu for pra disse, cara, explicar. eu me vejo como um soldado de Cristo. Se agora, tipo, se desafiarem minha fé e falarem, cara, você vai ter que morrer em nome da Igreja Ortodoxa, eu vou, cara, eu vou sem pensar. Eu não tô nem brincando. Se me falarem agora, você tem que lutar uma guerra para defender a cristianidade na Europa, eu vou. Eu não tenho incômodo sobre isso. Eu não me incomodo de morrer se for para defender minha fé. Uhum. E o cara da Ubanda, ele não tem isso, cara. O cara da Ubanda, ele não tá disposto a morrer por causa de um santo. Ele não tá. Porque ele E tu, sabe Pedro? Tu tá ele sabe bem no fundo dele, cara. Perdão, eu só vou terminar e vou deixar o Pedro falar. escutando? Bem no fundo dele, ele sabe que aquele espírito que ele chama de santo é maligno. Ele sabe que, tipo assim, não vai adiantar ele morrer em nome daquele santo, não vai mudar porra nenhuma, cara. No fundo, no fundo, no fundo, aquele que vive no pecado sabe que o homem que vem dos céus irá decidir o seu destino, cara. Memento mori. Lembre que você vai morrer. Lembre que você vai morrer, memento mori. Lembra que a morte vai vir pra todo mundo. E quando a morte vir, cara, você vai ser julgado pelo E seu Pedro, anjo da guarda e você vai ser condenado. A partir dali, baseado nos pecados que você cometeu. E o judeu, o macumbeiro, o safradita, tudo isso aí, eles têm medo. Eles têm Cara, medo o da judeu, morte por essa razão. Sim, o judeu, eles crucificaram Cristo, cara. os judeus mataram Cristo e dizem que são a religião verdadeira. Eles zombam de Cristo até hoje. cara, Então, assim, tá um monte de olha, cabala tá aí pra isso. cara, pra mim é o seguinte, se Pedro, você tá mas fazendo isso, ele tá falando que morreria por Cristo. Só você, para você revisar sua fé, Pedro. Você morreria pelo confucionismo? Você morreria pelo shintoísmo que você tanto defende? eu morreria por Alá, porque eu sou muçulmano, meu nome na verdade é Muhammad, entendeu? E eu me taco ali na rua, na frente, Allah Akbar. Não, mas falando sério, cara, eu sou espírita e eu sigo uma visão, eu sigo uma Ô, filosofia Pedro, budista. só uma pergunta, que enquanto tava gravando o iceberg, mano, você acredita no All-Star Sheeran? Não sei, sem piada nenhuma, tu acredita nele? Porra, é isso? É gnose, é gnose, é gnose. Não, mas é porque minha tia é espírita e ela acredita no All-Star Não, mas Sheeran. existem vários tipos de vertente do espiritismo, cara. Provavelmente a que eu sou é kardecista. Ah, tá, então tu não acredita no All-Star Sheeran. Ah, que pena. Tá, Hum. continue. Cara, eu vou explicar minha filosofia, entendeu? De religião. Eu sigo a filosofia budista com a religião espírita. Mas a parada é que o budismo não é uma religião. Isso muita gente se engana. O budismo não é uma religião e Buda não é uma entidade. A filosofia do budismo é você fazer o bem ao próximo para atrair coisas boas a você, entendeu? O budismo ele meio que se liga um pouco ao espiritismo, por causa que o espiritismo acredita que é o seguinte: você tá nessa terra aqui, tá? O espiritismo não acredita em entidade, nada disso. Que acredita que existe um Deus, tá? Inclusive não existe inferno no espiritismo, que existe um umbral, que é um lugar onde almas vão pra. Eu vou explicar daqui a pouco o que é. É o seguinte: se você faz muita merda nessa vida, você morre e você vai pro umbral. E lá no umbral você acaba tendo que não sofrer por muitos anos, mas você fica num lugar onde almas ruins ficam. Ou seja, você vai sofrer, porque tem pessoas com energia negativa em volta de você. Hitler tá E lá? você fica, Hitler tá lá? porra, com certeza. Não, E cara, você. Hitler chegou assim, né, em Valhalla, e ele não viu os 6 milhões de judeus que ele matou lá em Valhalla, não. Cara, Mano, Hitler tá hoje, tá lá na Hiperbórea
com o All-Star Cheran e o Olavo de Carvalho. Cara, Tá lá, mas, mano, tá lá. vou até usar Hitler de exemplo que você falou. E quando você reencarna pra aprender com seus erros da vida passada. Por exemplo, se você foi Hitler, né, se você matou uma porrada de judeu, era machista e racista, você vai reencarnar como uma mulher negra judia. É basicamente isso, entendeu? E você vai fazendo isso pra você evoluir seu espírito até você chegar no Nirvana. Não Nirvana, E você- isso não existe. Não, e você, Ah, chegando de Nirvana! O último e você, estágio mano, você não Kurt Cobain. e você não acha, cara, que essa lei do contrapasso ela é falha, mano? Porque o cara pode voltar a ser, ele pode nascer com uma negra judia e ainda pode continuar fazendo merda, cara. Não só isso, cara, como a punição cristã ela é justa. Hitler, né? Não vamos entrar no debate se o Holocausto aconteceu ou não, pelo amor de Deus. Mas vamos falar. Aconteceu, pelo amor de Deus. Eu acho que aconteceu, Óbvio mas que enfim. aconteceu, né, irmão? Você pode Eu ir lá acho em que aconteceu. Auschwitz, você vai ver. Então, eu acredito que aconteceu. Mano, sim, mas 6 minutos. Não, assim, não vamos debater aqui, mano. Não é um espaço pra debater. Mas enfim. O que eu tava dizendo aqui, cara, é que Hitler, mano, vamos pegar o exemplo de Hitler. Ele não vai reencarnar. Primeiro que eu não acredito em reencarnação. Mas ele reencarnar, cara, só dera a possibilidade dele ser uma pessoa ruim, cara. E Não, Deus, mas ele é uma ó, pessoa ó, justa. mas Deus, ele é uma entidade, não sei como vou chamar, pessoa, entidade, um indivíduo. é Ele é uma Deus, força é Deus. justa. Deus é uma força justa. Porque o que ocorre é o seguinte: ele não permite a reencarnação porque ele sabe que há a possibilidade de uma pessoa boa se corromper, como há a possibilidade de uma pessoa ruim cometer mais mal, ou de uma pessoa ruim nunca mudar. E a possibilidade de uma pessoa ruim nunca mudar é muito grande, cara. Pessoa ruim nunca muda. Se você é uma pessoa ruim de natureza, cara, tu pode dizer que você ficou bom, mas sua natureza é ser ruim. Um pedófilo Cara, nunca deixa de ser um pedófilo, tá ligado? Um psicopata nunca deixa de ser um psicopata. é por Agora, isso que o que eu tô dizendo é o seguinte, cara. Hitler, ele tá queimando no inferno. Por quê? Porque é muito mais justo, cara, que quem é inocente, quem sofreu na mão de Hitler, esteja no céu, por mais que. Enfim, não vou falar de Talmud, Cabala, mas enfim. Não vamos. Mas assim, é muito mais justo que o pessoal que sofreu na mão de Hitler, né, como o santo de Auschwitz, esteja no céu, porque eles realmente sofreram, eles realmente foram perdoados por causa do sofrimento que passaram. É muito mais justo que eles estejam ali, vivendo a vida deles em beleza, contemplando a beleza que é o paraíso, do que eles sejam, do que se eles fossem obrigados a voltar a esse mundo. A reencarnação não ocorre, cara, tirando um aspecto bíblico e factual. Vamos falar de um aspecto bem mais EC. Deus não permite a reencarnação, isso sem pegar nada da Bíblia nem nada, só falando de forma assim. Eu pra tu, como se fosse num botequim. Deus não permite a reencarnação pelo simples fato, cara, que o completar do ciclo da vida, o recomeço desse ciclo, cara, é uma dor, cara. Reviver a vida é doloroso, cara. Então, é literalmente isso. O paraíso, assim como, obviamente, o paraíso para aqueles que merecem ele, né, é o descanso. O inferno é para aqueles que na vida fizeram o inferno. É para aqueles que na vida cultivaram o inferno. Então, o inferno é só uma continuação entre muitas aspas da vida de um pecador. O ciclo da vida de um pecador nunca fecha. O ciclo da vida de uma pessoa que busca redenção fecha, porque ele chega no paraíso e ele vê ele vive a beleza constante. Cara, e eu convido a você a ir um dia desses e falar com um padre ortodoxo. E ele vai te falar sobre a ideia de memento mori e a ideia de morte ao mundo. Cara, eu acho que a coisa mais difícil que a gente encontrar no Rio de Janeiro é uma igreja ortodoxa, mas enfim. Pera, Pedro, antes de você falar, eu queria perguntar uma pergunta assim rápida pro Lobotomia. Rapidinho. Lobotomia, o que você acha sobre, tipo, um indígena ou então, sei lá, um japonês que nunca teve contato com a religião cristã ortodoxa na vida dele? Ele vai pro céu ou pro inferno? Ele vai pro limbo. Eu acredito assim. Limbo você diz que é o purgatório? Não, eu tenho dois pontos de vista, cara, sobre esse discurso, né? Tem um ponto de vista que é meu, que eu sei que é verdadeiro, e um ponto de vista verdadeiro e um ponto de vista que é meu. O verdadeiro é que ele seria julgado baseado no que ele cometeu de bom e de ruim na vida. Obviamente, cara, ele estaria, assim, se ele vive o pecado sem saber que aquilo é pecado, cara, ele poderia buscar o perdão. Tipo, Deus perdoaria ele até certo ponto e ele poderia descobrir naquele momento que Deus é real, que Deus está com ele. Agora, meu ponto de vista é meio dantiano. Eu acredito que as almas que vivem sem ser batizadas, sem serem purificadas, sem procurar virtude, cara, elas vão pro limbo. Que é onde elas só vivem andando por um vazio, e elas não têm paz nem desgraça, elas só estão lá. Isso a igreja ortodoxa diz sobre isso?
Igreja Católica, Não, sei lá. isso é dantiano, isso é Dante. Eu creio nos espíritos, né, na presença de almas penadas, porque eu creio que um índio, por exemplo, quando ele morrer, ele vai virar uma alma penada, na minha visão. Ele vai virar uma alma que busca a reza, que busca a paz. Não é à toa que quando você escuta essa história das almas penadas, cara, qual é a base de tudo? Que você tem que rezar quando você vê um fantasma. Por que você tem que rezar quando você vê um fantasma? Rezar Porque o por ele. fantasma, né? Exatamente, porque o fantasma não quer chegar no céu, ele tá preso aqui. Se você reza por ele, você faz uma reza forte por ele, né? Você reza diretamente pra Deus e pede a Deus que aquela alma seja aceita, cara, aquela alma vai conseguir ser aceita, porque você vai abrir um espaço pra Deus escutar e ver que alguém está orando por aquela entidade que ficou presa aqui. Lobotomia, só deixa o Pedro concluir, que eu acabei atropelando ele. Vai, Pedro. De boa, tem razão, Cara, fala aí, Pedro. eu nem lembro onde é que eu tava. Porra. Peraí. Ele tinha falado sobre inferno, sobre céu. Ah, Você tá, ia- lembrei. Cara, na doutrina kardecista, o inferno é a terra. E o umbral também. Por causa que é o que você falou, Hitler vai queimar no inferno, mas é justamente isso que acontece. Hitler vai pro umbral para ele sofrer por tudo que ele fez lá, para as almas penadas desgraçarem a vida dele. E ele volta pra terra para com tudo aquilo que ele mais repudiava, para ele entender a dor do outro. E ele entender que ele foi um merda. Entendeu? Tipo, óbvio que ele não vai lembrar da vida passada dele, mas tipo, ele vai entender que ele foi um merda. E o que ele fez ô foi Pedro, a errado. minha namorada tá falando que umbral não é lugar de sofrimento. Pera, tá Não, digitando. não é umbral. É basicamente umbral um lugar onde você morre e você vai. Depois que Ih, você morre. debate de gnose. E Ela falou que todos nós vamos pro umbral pra evoluir e reencarnar. E que você tá falando então, merda. mas é exatamente isso. Você vai pro Não, umbral é pra, porque se você você disse que for uma pessoa ruim, você vai sofrer. Se você for uma pessoa boa, não. Uhum. E quando você tá na Terra, é justamente pra você pagar pelo que você fez. É isso, entendeu? Até o que você consegue evoluir, até chegar num certo nível que você E vai aí depois ser que evoluído. eu tiver o mais evoluído possível, eu vou pra onde? Eu não sei, é isso que é a parada. Não se sabe, mas acredita que eu não sei. Pergunta pra sua namorada se ela sabe. Ela falou que vai pra Aruanda. Eu não sei. Cara, Vai pra Belfor isso daí é Roxo. gnose. Já tô falando pra você que isso daí é gnose. Vai pro Então, Belfor não, Roxo. não, então, não tem papo não, cara. Já disse pra você que você vai pro Morro da Alma em São Gonçalo. Acabou. É, cara, eu vou pra Vila Mimosa ali, no Rio de Eu vou pra Janeiro. Augusta. Porra. Não, mas, tipo, falando Vai pra casa sério, das primas. eu vou pra. Ah, essa aí é boa, essa eu conheço. Todos os dias eu vou lá. Não, mas é isso, tipo, a parada é que você tem que fazer o bem pra o bem voltar pra você. É tudo uma questão disso, entendeu? Essa é a doutrina. Mas aqui tá, mano. Aqui no cristianismo não tem isso, pelo menos na ortodoxia. O católico ele fica, meu Deus, Deus é muito bom. Deus é muito bom, meu Deus, Deus é muito bom. O ortodoxo não, o ortodoxo fala na tua cara, memento mori, lembra que tu vai morrer, cara. Porque se tu não lembrar que tu vai morrer, cara, e viver a vida no pecado, ou achando que tá sendo bom e tá vivendo pecado, cara, fudeu. Você tem que ter medo de morrer. Primeira coisa, você Não, tem que mas ter medo da essa morte. ideia de que católico não é trágico, que católico só pensa no bem, que pensa que tudo é flores, isso é uma ideia muito errônea. É, Não, tipo, não, não, não tô os falando caras disso. Eu não matavam tô. muçulmano, é Não, foda. eu não tô falando disso. Eu tô falando que o católico ele não vê a estrutura da morte dentro do cristianismo. Ele acha que a morte é algo negativo, na maioria dos casos. Você fala com um padre sobre a morte, ele vai falar que a morte é algo negativo. Ele vai falar que a morte é algo medonho, algo que você tem que ter medo. Cara, eu não vejo assim. Não, acho que não. Acho que você tá chapando mais que o Pedro. A morte Não, cara, no o catolicismo é uma debate. libertação, você está se O libertando. debate, cara, não, o debate que eu tive com um católico, né, um padre católico aqui da minha cidade, foi que ele falou, mano, que a morte, como é que fala? Que você tem que. Ele não falou que a morte tem que ser temida, ele falou que você tem que abraçar a morte. E Fala nas palavras dele em italiano, como é que ele falou em italiano. não vou falar em italiano aqui. Quando for hora de eu debater em italiano, eu debato em italiano. Não, só Ele. fala a frase que ele falou, Não vou falar, cara. Eu não gosto de falar italiano, especialmente agora. Eu vou falar um dia. Depois, quando a gente parar o podcast, eu falo pra tu. Beleza. O que ocorre é o seguinte, cara. Ele me disse, cara, que a morte ela tem que ser abraçada. Se você falar com um monge, por exemplo, do Monte Athos, ele falar que a morte tem que ser temida. Por que a morte tem que ser temida, cara? Porque a morte é onde nasce, né? É onde você chega ao julgamento. E você lembrar que vai morrer, o memento mori, lembra que você não pode ser um pecador, cara. Você lembrar que todo mundo vai morrer, que todo mundo vai. Tirando o santo, né? Falando sem ser em um aspecto santo.
que todo mundo vai morrer, que todo mundo tem que buscar o perdão, todo mundo tem que buscar, até certo ponto, santificar onde toca, sabe? Beatificar onde se toca. E se você não faz isso, cara, se você não tenta encontrar constantemente o perdão, se você não tenta melhorar, se você não é sábio ao ponto de conseguir mudar sua opinião, de conseguir entender melhor a sua fé e sua conexão com Deus, Uhum. você vai ser julgado. Você vai ser julgado não pela ira de Deus. Você não vai ser julgado pela ira de Deus. Você vai ser julgado por Deus de forma justa. Mas você vai ser julgado. E você tem que lembrar, cara, que a Maria Santíssima, ela não vai estar lá pra te proteger como ela estaria em terra. O seu anjo da guarda, ele não vai estar lá pra te proteger, ele vai estar lá pra te acusar. Então esse que é o memento mori. Esse que é o memento impostorum. Esse que é o, como é que fala? Que é a morte ao mundo. O termo morte ao mundo, death to the world. Porque morte ao mundo, essa ideia de que o mundo irá morrer, cara, só favorece ainda mais o conceito que nós ortodoxos reconhecemos que a morte, ela não deve ser abraçada e sim temida, porque a morte é onde você realmente vai bater de frente com o seu pecado, cara. Tá, Ou seja, é Eu uma vou fazer, paz, é eu vou uma fazer uma paz, pergunta. É é uma realmente porque eu paz. não sei, não é querendo afrontar, não. Eu realmente não sei. Uhum. Por que se a gente realmente, o nosso único objetivo é morrer e pagar pelos nossos pecados, por que o mundo existe? Por que a É muito criação existe, sabe? Qual é a parada da gente estar aqui? Mas aí que tá, cara, aí que tá. O mundo, ele não é só isso, cara. O mundo não é só isso. O mundo, ele é o bem também. O mal, que é o gerador do pecado, ele só existe porque Deus ama. A liberdade que a gente tem de fazer o pecado, né? A liberdade que a gente tem de causar o mal como seres humanos, cara, nasce da liberdade que Deus nos deu. Porque pensa comigo, cara, se Deus, em vez dessa liberdade que foi nos concedida, ele fosse um tirano e restringisse a gente de cometer pecado, cara, a gente ia criticar a figura de Deus por ela ser uma figura tirânica. Deus nos ama. E Deus nos amar, ele nos liberou, ele nos deu o livre-arbítrio. E ele mostrou isso com a veia Adão. Porque Deus tentou proibir o humano de sua liberdade. Mas foi claro que o ser humano ele não pode ser restringido da sua liberdade. E Deus nos fez livre, porque Deus nos ama. Deus compreendeu que o ser humano é um ser livre. Ele já sabia, eu não vou dizer que ele compreendeu, ele já sabia. Mas o amor de Deus foi isso de nos dar essa liberdade, essa possibilidade de nós pensarmos, de termos racionalidade, de amar, de viver, de odiar. Porque é isso que nos rende funcional, isso que nos rende humano. Aí você fala, mas qual é o sentido da vida? Se há o mal, se o mal existe, cara, qual é o sentido da vida? E aí eu te digo, cara, o sentido da vida, com o mal existindo, é muito simples, cara. É não viver esse mal, é não criar esse mal. Porque o bem, ele existe independente do mal, cara. O bem, ele é como o passado. O passado, ele existe independente da existência da história. A história depende do passado, entendeu? A história, ela depende do passado para existir. O passado, ele não depende de nada para existir. O passado é o passado. Ele existe independente. O bem e o mal é exatamente a mesma coisa, cara. O bem, ele não depende do mal. A gente sabe o que é o bem. E o bem, ele existe sem precisar que o mal exista. Entende? Sim, mas E o mal deriva do bem. Ou seja, no dia que Cristo voltar à Terra, na segunda volta de Cristo, quando ele vier ou voltar aqui, é dito que a Terra será feita, o paraíso virará a Terra e a Terra será o paraíso. Por quê? Porque o bem reinará, o mal irá acabar. O mal irá acabar e aqueles que restarão aqui, após a volta de Cristo, viverão o paraíso em Terra. Entende? não, mas a minha pergunta é, Uhum. tipo, o que eu fiz não foi exatamente isso. O que eu perguntei é, cara, se o mundo é uma merda, tipo, o mundo é uma merda, se o mundo é uma merda e, tipo, o nosso objetivo final é ficar perto, é chegar, né, aos céus, né, e fazendo o bem, e se o mundo é realmente uma merda, a gente só se fode que Jesus um dia vai voltar pra salvar a gente, por que a gente sequer vem pra cá? Mas o mundo não é uma merda, cara. Isso é uma conclusão lógica ao ateísmo, cara. Isso daí é uma conclusão lógica que você tirou porque você não tem fé, cara. Porque se você cultivar fé, você vai ver que o mundo não é uma merda. Toda essa questão, toda essa visão niilista, né? Toda essa visão de Camus, né? Existencialista de que o mundo é uma merda, cara, nasceu porque é a conclusão lógica do ateísmo. A conclusão lógica do ateísmo é essa, cara. De achar que o mundo é uma merda. Por que todo ateu vive uma vida de merda? Por que todo ateu, na maioria dos casos, ele vive uma vida com essa ideia de que a vida não faz sentido? Que a vida não possui uma verdade absoluta? Porque o cara, a conclusão lógica de você não ter uma fé, de você não ter algo moral que te eleva e que te faz se mover como Deus, né? E Cristo, Deus nosso Pai, nos acorda da manhã e nos faz nos mover em nome da fé. Se você não tem isso na sua vida, cara, eu te garanto, a sua conclusão lógica é que a vida não faz sentido. Entende? A vida não faz sentido, nessa sua concepção, a vida não faz sentido
e você acha que a vida é uma merda, porque essa é a conclusão lógica do ateísmo, cara. Agora, a vida não é uma merda. Sabe por quê? Porque o que rende a vida uma merda é o mal. E o mal, ele só existe na sua vida de forma constante se você não sabe o que é o bem. Para você parar de sentir mal, de sentir o mal, você tem que cultivar o bem. E para você cultivar o bem, quando tudo parece perdido, você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar a Cristo. Você tem que buscar algo sozinho que rende sua vida e aquele momento positivo. A sua vida vai ser uma merda se você permitir que ela seja uma merda. Eu falo sempre, cara, quando eu vou em uma panela, por exemplo, cara, quando eu entro numa panela de Discord, vamos usar aqui, e eu vejo, tipo, uma garota, deixa eu ver uma garota em mente agora, tipo a Aiko, tá ligado? Recentemente eu entrei numa panela e eu vi aquela garota, a paneleira lá, a Aiko. Mano, a garota tem 12 anos e ela tá completamente na merda. Contudo que eu sinto uma pena muito forte por ela, cara, porque eu olhei ela na cara e eu senti uma vontade de chorar, porque ela tá com a cara de acabada, de destruída por dentro. Eu senti pena daquilo. Se fosse por mim, eu ajudaria ela a sair de panela. Mas, cara, a vida dela tá assim, cara. Primeiro porque, coitada, ela nasceu com uma série de problemas, a solidão e etc. Mas eu te garanto, cara, se não amanhã alguém ajudar ela a encontrar Cristo, a encontrar Deus, ou ajudar ela a sair da internet, viver a vida real, descobrir que aquela influência que ela recebe é maligna e é feita de pessoas que geram mal, cara, a vida dela vai parar de ser uma merda. Porque Mas ela no vai ter que caso da Aiko, encontrar. eu Ela acho vai. que, acho que a Aiko é o próprio diabo, cara. Já tentaram ajudar ela, mano. O próprio Tyson já tentou ajudar essa garota. Ela não... Não, agora vamos entrar em Eu um outro não sei, debate, sem ser a não sei. religião. O Ela é o Gaspar aí, ele sabe anticristo. mais que eu. Ela é o Não, anticristo. O Gaspar aí tá Eu falando vou, dela, cara, mas eu não sei. eu vou entrar num debate agora, tá? Que é sem ser religião. Eu agora falando sobre o debate que a gente acabou de ter, eu te achei um cara muito legal. E você tem umas ideias muito legais. Mesmo não concordando com tudo que você falou, você tem umas ideias muito legais e você é muito gente boa, tá? Valeu. Vamos falar de outra coisa. Tá. Por Finalizando que o debate. Por que as pessoas da internet são tão fodidas e não vivem a vida real? Porque internet é refúgio, cara. Internet é refúgio. Cara, você acha que se essa Aiko aí, mano, em vez dela ter achado um bando de paneleiro, ela tivesse achado uma galerinha legal, tá ligado? Que fica jogando Terraria. Ou que fica jogando, tipo, um joguinho assim da hora e é divertidinho, cara. Porra, ela estaria toda uma vida foda, cara. Tá bom que ela ia passar a vida inteira na internet. Mas pelo menos ela não estaria se mostrando na internet, caralho. Ela estaria, tipo, um pessoal da hora, mano. Peraí, ela se Ela estaria mostra na curtindo. internet? Se corta em carro, ela faz muita merda, cara. Corta, Isso é corta. terrível, cara. Isso é feio, mano. Ah, que É- bosta. cara, sabe, mas o Gaspar, sabe por que eu achei que ela ainda tem solução? Eu ainda acho. Porque eu vi ela em cal, tipo, o que me mexeu, mano, foi a inocência que essa garota tem. Tipo, ela ainda tem um pouco de inocência, cara. Ela tava em cal, geral humilhando ela colhendo flor assim no quintal. Viado, quando ela olhou pra câmera, sabe o olhar de 1000 yards, cara, que o soldado faz? Era esse olhar que ela tinha, cara. Porra, e bateu assim na minha frente, cara, e eu fiquei muito, muito tocado, mano, por aquilo. É como se eu visse, tipo, uma pessoa que foi morta. Como se tiraram a alma dela, coitada. Eu acho que porra, se der, sabe, se alguém se aplicar realmente em ajudar ela, cara, ela muda. Eu acho, na minha Mas visão. tipo, não é. Eu acho que a ajuda para essa porra aí é só Cristo, mano. Porque a ajuda, tipo, não tem como você ajudar alguém assim sem ter Cristo. Tipo, se for um ateu ou qualquer outra coisa ajudar ela, não vai adiantar. Não vai Eu acho adiantar, que só uma, exatamente. eu acho que só uma pessoa mostrar pra ela não o amor que eu digo de romance não, mas eu tô falando uma pessoa que demonstrar o amor pra ela em forma de carinho, uma pessoa que demonstre que a vida não é Pedro, 100% uma merda vai ajudar, Pedro, né? mas né, acho que, mano, nem as piores coisas assim da humanidade, você não acaba sozinho, cara. Você só acaba com Deus, tipo. Você não sai de um vício sozinho, você não vence esse tipo de coisa sozinho. Uhum. O próprio Tolkien tem até uma, uma analogia a isso no final do Senhor dos Anéis. Todo mundo fala, como é que o Frodo, como é que o Frodo queimou o anel como? Pô, o Frodo queimou o anel é foda. Ele só queimou o anel, ele só destruiu o anel Ele queimou o anel. ele só destruiu o anel porque no final ele não jogou o anel lá. O Gollum pegou e Deus, o Ilúvatar, empurrou o Gollum. Tipo, isso é uma analogia. Que o homem não consegue chegar até o fim sem ter Deus. Você pode ter toda a fé que você vai conseguir, você pode ter todo o esforço, todo o apoio. Você só sai de uma situação fodida dessas com Deus, cara. Mesmo Não, que a mas pessoa essa é a seja. situação da Sim. garota. Qual é a situação dela, gente? Mano, Mano, ela porra. o que ele falou, fica se cortando em cal, fica. Mas o que aconteceu com essa garota pra ela ser desse jeito? Sei lá.
Mano, Todo mundo tem uma história. mano, eu tive a oportunidade de falar com um cara que conhece ela, tipo, de fora da panela. Tipo, de fora de panela e tal. E ele falou que ela literalmente não tem ninguém, cara. O pai, a família dela deixa ela de lado, taca ela pra puta que pariu e deixa que o mundo crie ela. E aí ela fica na internet, cara. E quando você não tem nenhuma figura, sabe, que te dê carinho, que te mostre que a vida não é merda, tu vai agir daquele jeito, cara. Tu vai agir feito um degenerado maluco. E ainda mais se tu fica perto de mais degenerado maluco. O Eu acho que, esporte tipo tá assim, concentrado com gente assim. então, exatamente. Se ela pegasse uma comunidade onde não tem desgraçado maluco, cara, ela não ia ser assim, mano. Porra, Eu e acho eu não nego que importante ela. ela sair um pouquinho de casa e encontrar gente Mano, mas legal na rua. ela mora no interior, cara, não tem ninguém. E por isso mesmo Aí que é eu falei assim, foda. cara. Por isso mesmo que eu falei pra um amigo meu, cara. Se dependesse de mim, cara, e se eu, tipo, tivesse o tempo, e se eu fosse uma pessoa talvez um pouco mais próxima de Cristo, cara, que eu não. Porra, eu me julgo como um pecador, mas se eu me julgasse menos e eu conseguisse chegar mais perto de Cristo em alguns sentidos, acho que eu iria disponibilizar pra ajudar ela, cara. Pra fazer ela entender que a vida não é uma merda. Mas, mano, é uma tarefa difícil, e depois a questão não é nem, tipo, ajudar ela, cara. Um monte de nego vai começar a achar que você tá tentando usar ela, um monte de nego vai ficar falando que você, como é que fala, tá ajudando puta. Ou seja, você tem que ter uma paciência e uma sabedoria e uma calma muito grande, cara, pra querer Mas ajudar ela, de fato. nossa, mas onde é que ela é? Por causa que. Não de onde é que ela é, que eu digo de onde ela mora, não. Falando de onde é que ela conhece essas pessoas? Por causa que vamos Ah, concordar não sei, que cara. ela tem 12 anos. E ela Então. tem 12 anos e tem outras pessoas que provavelmente são maiores de idade chamando ela de puta e incentivando ela a se cortar. É tipo uma parada criminosa, assim. Mano, então, mas não adianta, cara. Tipo, porra, tu tá falando o óbvio, né, cara? Obviamente é uma parada criminosa, não vai mudar. É, Tu tá falando o óbvio, cara. Porra, quem são essas pessoas? Pelo amor de Deus. gente, matar é crime, tá? Não Não, eu tô mate. falando óbvio por causa que eu tô realmente preocupado. Quem são essas pessoas, tá ligado? Ah, mano, investigação com essa porra com o tempo cai. Mas prender todo mundo, sei lá, matar todo mundo, tanto faz, tanto foda-se o que acontecer com essas pessoas, ela vai continuar na merda. A Não, mas justiça o não vai. primeiro passo é ela É, sair desse ciclo de sim, merda. sim. E como é que ela vai sair, cara? Mano, o Tyson lá, que o detetive lá que eu até ajudei com o bagulho da minha namorada, ele era amigo dela, ele tentou tirar ela, só que ela voltava. Ele denunciou ela. Ela foi apreendida, aprendeu coisa, só que os pais dela tacaram foda-se e ela voltou. Não adianta, Cara, eu ela conversei tem, com ela tem dependência emocional nessa gente, cara. Não, não é Não, nem isso. não é Ela isso, não é não é isso. É dependência. atenção, Ela não. cara. É atenção. Ela só quer atenção. Ela acha que é uma coisa boa. Ah, então eu já peguei já. Então, basicamente, ela não teve atenção dos pais, então ela busca atenção de estranho na internet, é isso. É literalmente isso. Mas é tipo assim, por isso que eu acho, cara, que tem que mandar o conselho tutelar nesse caso, mano. Manda a porra do É, conselho manda o Mas tutelar teu. o lá. Tyson, Juro pra você. o Tyson mandou. Só que como ela mora no cu do mundo, não adianta nada. Não, Mano, manda cara, de eu novo, juro. porra. Manda de novo, Não, cara. manda de Porra, novo. Manda. se tu mandar 2 vezes, o pessoal vai ver que tá dando merda, cara. Manda vídeo, mostra o que ela faz em É, cal, cara, cara. manda quantas vezes for preciso, por causa que, cara, essa garota precisa de ajuda. Uhum. Não, e aí, ô Gaspar, eu tava falando com um mano, cara, e ela não é que, tipo, a Necromancer, tá ligado? Que tá fudida e nunca mais vai mudar. A Necromancer, ela nunca vai deixar, tipo, de ser do jeito que ela era, tá ligado? Pega uma paneleira aí. Porra, a Aiko, ela tem solução na minha visão, cara. Uhum. Até Mas porque só. ela é muito nova, cara. Se você pegar, manda ela pro conselho tutelar e ela conhecer outras pessoas que não sejam desse círculo fudido e talvez Querem Cara, mas sair dessa merda. pelo que eu conversei com o Tyson, mano, o Tyson tentou, cara. O Tyson tentou, ele era amigo. Ele não queria comer ela. Ele era amigo dela. E ela foi lá e tacou foda-se pra Ela não ele. vai pra escola, não? Sei lá, mano, eu vou saber de Aiko, não sei. Então, cara, Procura aí você tem que juntar. Eu juro pra você, eu tô preocupado agora com a garota. Junta informação, tipo, se ela vai pra escola, se não sei o quê. Eu vou juntar, cara. Quem tem que juntar isso é a polícia, mano. Eu vou fazer o Não, quê? mas é isso, pra você mandar pro conselho tutelar, ou Mano, alguém mandar. ô Pedro, se até o Tyson decidiu dela, que o Tyson que é investigador, eu vou fazer o quê pela garota, mano? Eu nem Não, conheço ela. pede pra citar isso aí. Juntar informação de se ela estuda, o máximo de informação possível pra mandar pro conselho tutelar, pro conselho tutelar tirar essa garota da casa dela. É só isso mesmo, tipo, porque os pais dela, se continuar com os pais dela, não vai mudar nada. Mas aí, se Então, você parar pra pensar, ela vai pro quê? Se ela não tiver com os pais dela, vai pra cara, uma se ela for pro clínica, conselho não, tutelar, ela vai pra um lar dessas adotivo. crianças, até ela Um lar ser. adotivo no interior do cu do mundo,
Não, Talvez seja. não, no interior do cu do mundo não. Provavelmente ela vai pra alguma cidade grande, assim. Tá. Tipo, ela vai começar a ter educação. Tipo, se ela não for pra escola, que eu não sei se ela vai, mas se ela não for, ela vai começar a ir pra escola, que não sei o quê. Que aí realmente, porra, pelo amor de Deus, né? Cara, uma garota de 12 anos nesse ponto é foda. Não precisa nem muito longe, cara. A própria Bárbara, mano. Bárbara Não, a Menezes, Bárbara porra, era ela era bizarra. fudida pra caralho. Ela era fudida pra caralho. Ia pra Cara, escola, os pais dela gostavam dela, mas ela era fudida pra caralho. não, mas a Bárbara era problema de caráter mesmo que ela tinha. Caráter misturado com coisa do pai dela. Voltei. Oi. Mas ela bem, você não precisa ir muito longe. Ela tá, porra. A Bárbara tem. Tudo bem, tipo assim, a família dela é meio fudida, mas ela tem depressão? Tem depressão. Mas, porra, não é tão fudida quanto, Não, sei a lá. Bárbara, a Bárbara, o E a problema da Bárbara tava Bárbara, usando cocaína, tava se cortando, fazendo. Cara, a parada da Eu sou. Bárbara, Mas, ô Gaspar, eu te contei minha história, tipo, aquela vez que a gente tava lá na Hell House. Eu falei que eu sou ex-usuário de cocaína, cara. Eu sou ex-usuário Não. de cocaína e eu nunca fui dessas piradas de ficar em Discord fazendo merda, não, cara. Sim, não, é. Nem Eu tô falando. nem na pandemia, quando eu tava gastando uns 300 euros em pino de coca, que eu tava, tipo, entrando, cheirando pó e ficando que nem um maluco em calma. Eu cheirava pó e jogava LOL. Eu não ficava. E olha que eu tinha amigo na época que era paneleiro. Só que, mano, eu não ficava em panela fazendo malucagem, não, cara. Sim, mas eu tô falando de outro assunto, tô falando, tipo, da Maze, que Maze, ela. Se eu, não sei, ela era meio paneleira, essas porra aí, só que ela não fazia essas merdas. Tipo, ela não ficava se cortando, não ficava sendo larpando de ai, sou racistinha, ai, Hitler. Ela não, era de boa. Só que mesmo ela tá toda fodida, cara. Agora, não, tipo, cara, depois. mas o que a Bárbara tinha, eu juro pra você, pelo que você falou dessa tal de Aiko aí, não é a mesma coisa que a Bárbara, porque a Bárbara, ela tinha todas as possibilidades de sair daquele ciclo de É, merda dela. Ela tinha contato com gente Exatamente. que não era do Discord, ela tinha tudo isso. Ela tinha tinha contato com amigo, ia pra gente, escola. tinha Eu amigo, ia tentava, pra mano, escola. eu tentava pra caralho ajudar a Bárbara. Eu tentava pra caralho. A Bárbara é problema de Cara. caráter mesmo. Essa garota parece que ela não conhece outra coisa além disso, entendeu? Ela é Então, Exatamente, vilã, cara. Isso é um ela é problema vilã. grande. então é o Mano, que eu falei. É, Mano, qual isso o aqui é seu três nome? incel. Mano, isso aqui é 3 incel falando, cara. 3 incel falando aqui. Credencial. O maior encontro de incels do Brasil. Do Brasil não, pô. Incel Talk. Encontro intercontinental de incels, né? Porque temos aqui com um italiano. Então, Incel Talk. Bem-vindos ao Incel Talk. Não, mas agora falando sério, qual é o seu nome italiano? Esqueci. Lobotomia. Lobotomia. Cara, eu falei pro Gaspar. Lobotomia, mano. Lobotomia. Mano, eu não tô falando que isso pra vocês fazerem isso, não, mas, tipo, pede pra um cara, sei lá, Uhum. tipo esse Tyson, pra juntar informação, por exemplo, se essa garota vai pra escola, se os pais cuidam dela. Porra, A pra minha chamar namorada falou que o conselho tutelar já iria atrás dela se ela não fosse pra escola. Então, Não, é realmente. né, pode ser. Não, mas depende, por causa que ela pode ir, mas os pais não fazerem questão. É uma pica, tipo, se ela for pra escola e o conselho tutelar ir atrás dela e, tipo, não, tipo, se ela aparecer de vez em quando na escola e a escola não fala porra nenhuma, o conselho tutelar não vai atrás dela, né? Tipo, Realmente, tem que E juntar mesmo dado. assim, volto e torno a dizer, interior do cu do mundo. Cara, tem criança sendo escravizada, mano. O conselho então é tutelar isso que tá eu tô onde? falando. Pede Mas, pra mas, esse. mas, o, mas o Gaspar, ela é branca, loira, do olho azul, cara. Literalmente, cara. Vão brotar lá e vão Mano, fazer cara, merda. Vai dar óbvio. merda, cara. É óbvio Não, que vai dar ó, merda. é o que eu falei, pede pro conselho tutelar, chama pro conselho tutelar falando que essa garota é desse jeito e pros conselhos tutelar tirar essa garota da casa dela, porque puta que pariu, garota com 12 anos nesse nível. Uhum. Mano, e tu vê que, tipo assim, cara, o foda é que ela vai. Quando essa parada de panela acabar, cara, é de duas ou uma. Ou ela vai virar uma puta, com todo respeito, ou ela vai, porra, começar a usar droga e vai dar merda. E ela Ou vai vai se querer tirar a matar. própria vida. Eu, Então, isso que eu ia chegar nisso. Eu ia chegar nisso, de querer usar droga e depois se matar. Mano, bizarro. É bizarro, cara. Eu sei como é essa, tipo. Não, porra, não tô falando que eu sei como é ser puta, né? Pelo amor de Deus. Mas eu sei como é. Eu sei como é querer se matar, cara. Eu já tive meus problemas de droga, e etc. E eu sei como é, tipo, tu acordar na manhã e tu não sentir que tu quer acordar e levantar, tá ligado? É pra foda, tu mano. ver. Igual Mas eu. pelo menos eu Antes, tinha amigo. Eu tinha é, amigo, tá ligado? Eu tinha tinha amigo amigo que que me queria ajudou a o teu sair bem, disso. provavelmente, né? Mas, Exatamente. cara, o importante é você ter Cristo e amigo. Tipo assim, ter um amigo que Exatamente, vai cara. tirar da situação. No caso, você era pagãozinho, né? Pra tu ver. Saiu do paganismo, virou Sigma. Pra você ver como é que é a evolução de Não, um. mas mano, na época que eu era pagão, que eu comecei a estudar paganismo, eu já tinha saído de droga já. Eu, tipo, malhava
E eu já não tava mais usando droga. Porra, vai fazer uns 2 anos que eu não uso droga. E nenhum tipo de droga, né? Tipo, eu bebo de vez em quando, mas eu não fumo. Eu fumo tabaco só. Tabaco e paeiro. A única coisa que eu fumo de vez em quando, que eu trabalho no campo. Aí eu fumo. Cara, mano, tipo, é complicado, não sei nem o que falar, mano, porque agora o assunto ficou pesadão. Tá. Vamos Ó, fazer o o clima tá lá embaixo. próximo assunto. Bora. Deixa eu pensar em um assunto assim Vocês viram que o atual. Nicolas Ferreira, o mama-bola do Bolsonaro, fez merda de novo? O que ele fez? Não tem vídeo, Não não tem sei. vídeo desse Nicolas Ferreira chupando pau, cara? Não tinha uma lore assim? E ele quer proibir o casamento gay, não entendi nada. Não, eu O acho que cara tem tá vídeo, certo, mas o cara que vem vídeo mamando e quer proibir o casamento gay. aí é forte. Não, não, tipo, eu sou contra ele proibir o casamento gay. Eu sou contra o casamento gay. Eu sou contra o casamento. gay. Eu sou contra gay. Você é contra gay, mano? Eu Você é sou, contra gay? muito forte. Não, eu não sou gay, mas eu sou a favor deles serem felizes do jeito que eles são. É E aí? foda, cara. Eu sou contra, cara, eu acho que o homossexualismo ele vai contra a natureza do ser humano, cara. Eu acho que ele vai contra a natureza pré-estabelecida por Deus. Eu acho que, tipo, você tá quebrando um ciclo sacro. Porque a mulher, ela tem. A mulher, ela pode se dizer lésbica, mas ela sempre vai querer ter filho, cara. É inevitável, mano. A mulher, tipo assim, se tu for estudar agora sobre taxa de depressão entre lésbicas, sabe? É alto pra caralho. E a maioria delas fala que a maior tristeza que elas tiveram, tipo, pessoas que, lésbicas mais velhas, sabe, que viveram mais tempo, né, que não tiraram a própria vida, elas falam que a maior tristeza delas foi não ter tido filho. Porque a natureza da mulher é querer ter filho, cara. Pode falar o que você Não, quiser. mas, Mas não, se mas você. é para. Mas a mulher quer ter filho. E o homem também quer ter filho, cara. O homossexual, ele sempre vai ser triste, cara. Ele sempre vai ver na sodomia e na maluquice, porque ele quer ter um filho, cara. Ele quer ter uma vida normal. Cara, mas a parada é que O homem não ele foi escolhe isso. corrompido, cara. Ele escolhe, O cara. cara É a não escolhe corrupção. isso. Não Isso escolhe, daí é cara. Tipo, a corrupção, pessoa cara. não é se ela escolhesse, tu acha que ela não ia querer ser hétero? Por causa que, tipo, porra, gay é espancado na rua e morre, A entendeu? minha Tá namorada falou. certo. Pera, a minha namorada hoje disse aqui: minha tia lésbica hoje em dia tem depressão por não ter tido filho. A mulher dela traiu ela, sabia? A namorada falou. Caralho. Enfim, mas o que eu ia dizer, ô Brando, é o seguinte, cara. Mano, o homossexual, normalmente, cara, ele vira homossexual porque ele foi abusado. Ele virou homossexual porque ele foi abusado, ele virou homossexual por causa de trauma, ele virou homossexual porque não teve figura paterna, não teve figura forte, não aprendeu a ser homem. E o cara que não aprendeu a ser homem, ele vira feminino. Então, o cara que é feminino, ou ele vai virar um capacho, ou seja, a mulher dele vai mandar e ele vai fazer, tá ligado? Ele vai virar um capachão, corno, ou ele vai virar viado, cara. Não tem muito resultado. Cara, Um eu homem acho forte, que. cara, Eu acho que você. o homem ele pode ou se construir, ou seja, se você é um homem sozinho, cara, você se constrói, tá ligado? Porra, eu cresci sem um pai, beleza, tu levanta e vira um homem da casa, e aí tu não vira viado. Cara, Ou tu mas na pode minha ser um opinião, capachão, cara, tu crescer sendo viado, mano. Lobotomia, mas na minha opinião, você proibir gay, proibir casamento gay, É tipo, basicamente você. Peraí, Pedro. É basicamente você proibir o pecado. Você não tem que proibir o pecado. Tipo, quer dizer, não sei, é controverso, mas, por exemplo, um gay, ele tem que sair do pecado sozinho. Não tem que ser proibido. Ele que tem que lutar a própria batalha. Sim, mano, mas, Ele não tem que. ele ser proibido, o pecado ser proibido, ele ajuda, tipo, outros a não caírem no pecado. Porque, tipo, se mas você o repudia o Estado é pecado. laico, gente. Não tem religião no Estado. Não tem que ser Sim, proibido, mano, não. mas assim, ainda assim é uma degeneração cultural, cara, não é só Eu religiosa, acho que não. não tem que ser proibido pra mim. A única coisa que tem que ser proibida nessa. Porque as pessoas têm que sair do próprio pecado sozinhas, cara. Elas têm que sair, superar o próprio pecado sozinhas. Não, beleza, sim, cara, mas assim, a lei não vai impedir ninguém de cometer pecado, cara. A lei só vai criar repúdio no pecado. Não, a lei só vai criar Não, repúdio no não, pecado, não, cara. não, Isso é correto, cara. Isso é correto. Por exemplo, cara, na Sérvia é ilegal. Você, tipo, viado não pode casar na Sérvia. Na Polônia também, viado não pode casar. Mas aí, como você disse, a Sérvia é uma religião 90% ortodoxa. Agora, A mano, Polônia também, cara. só você pegar o exemplo da maconha. Porra, a maconha é proibida, mas todo mundo lá, legaliza. 90% Mano, do Brasil quer. Mano, mas não é assim, não é porque que, tipo, 90% quer que é algo bom, tá ligado? Não é porque Sim, uma porrada de eu gente não tô quer que é algo falando bom, isso. cara. Eu não tô falando isso, Luboto. Tô falando que você disse que você proibiu o pecado, repudia o pecado. No caso, não, você tá errado
Porque isso aí não faz sentido isso. Deu o exemplo da maconha. A maconha é proibida e a maioria das pessoas querem que legalize. Não repudia o pecado. As pessoas querem que legalize. Cara, você proibir o casamento gay é você tirar um direito de um cidadão de casar, cara. Por causa que você falou um negócio de trauma, mas, cara, na minha opinião, é uma pessoa que é gay ou lésbica, a pessoa nasceu assim. Por causa que se ela pudesse escolher entre ser gay ou hétero, ela vai escolher ser hétero, porque hétero não apanha na rua. Entendeu? Travesti apanha. Tá ligado? Você não, mas não é muito, Pedro, não é muito uma escolha, Pedro. Não é uma escolha que ela acorda. É uma degeneração, cara. É uma coisa que vai sendo construída. Você não está, por exemplo, você não escolhe ser viciado em cocaína. É uma coisa que é sendo construída. Mas se eu pudesse escolher ser viciado em cocaína, se eu pudesse escolher não ser viciado em cocaína, porque viciado em cocaína não tem chance de ter overdose. Não é que você escolhe, é uma coisa que vai sendo construída. Exatamente, cara. O homossexualismo ele é uma, como é que fala? Uma degeneração, cara. É algo degenerativo, é que nasce de uma degeneração cultural. Agora, eu não acho que tem que ser proibido. Eu sou totalmente contra o que você tá falando aí, cara. Porque, na minha opinião, uma pessoa assim nasce assim, entendeu? Não tem essa, tipo... Cara, é bizarro, assim, tipo, você proibir um direito de uma pessoa a fazer o que ela quiser, entendeu? A pessoa nasceu assim. Tu acha o quê? Mano, uma pessoa que é trans, a pessoa nasce então, ela não se sente bem no corpo dela. Peraí, então se você tá falando... Tem gente trans que se mata por causa que não se sente bem no corpo que nasceu. Exatamente, Pedro! Se tem gente trans que se mata porque não se sente bem com o corpo dela... Cara, o Pedro, é uma doença. Então, se o cara nasceu gay, então gay é doença, cara? Se o cara nasceu gay, ele é doente, cara. Porque você tá assumindo que faz parte da natureza do cara ser gay. Mas não faz nada de errado, cara. Não faz nada de errado. O cara é gay, ele tá fazendo... Exatamente, ele tá fazendo coisa errada pra ele mesmo. Por isso que eu discordo do lobotomia. Eu acho que tem que ser permitido. Eu acho que não tem motivo de você proibir, porque é algo que só vai afetar ele mesmo. E é algo que... Não, eu acho que tem que ser proibido, mano. A repudiação do pecado é a melhor forma de você combater ele, porque quando você repudia ele, você... irmão, o Estado é laico, não tem que Não, mas assim, vamos falar de degeneração cultural. A melhor forma de você refletir, de você ir contra a contracultura atual, né? A gente não tem uma cultura. Tá, peraí, gente. Pera. Eu vou parar a gravação e começar, porque eu até me desliguei, porque fica muito pesada essa porra dessa gravação. Fui meio burro. Não, se a gente for parar agora, mano, vamos parar agora, porque daqui a pouco eu vou ter que meter o pé, cara. Não, só parar. Não, eu vou parar e recomeçar ao mesmo tempo. Não, é porque meus amigos estão me chamando, cara. Eles estão me chamando pra jogar Roblox, cara. Eu tenho que jogar com meus amigos. Eu sair com uma amiga minha daqui a pouco. Beleza, finalizei aí, então. Se vocês quiserem. Mano, então tá finalizado, cara. Eu tenho que bater um Roblox com meus amigos, cara. Tem que bater um Roblox com meus amigos, cara. Beleza. Aí, Gaspar, eu preciso falar contigo. Pera, fazer finalização. Aqui, gente, encerrou aqui o podcast do nada, né? Que o cara vai ter que bater o Roblox. Foi repentino, né? Mas é isso. Tem alguma consideração final que vocês queiram fazer? A gente tem opiniões muito diferentes e não deu pra falar muita coisa que ele vai ter que ir embora. Exatamente, não deu pra falar tipo, o quanto deveria ser dito, mas falamos o suficiente, cara, na minha visão. Terá parte 2, resumo. Terá parte 2, eventualmente terá